Olá, pessoal, oficialmente boa noite, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento formativo. Hoje vamos vivenciar a reunião 4. O tema é próprio, né, do Pedagogo em Foco, avaliação para aprendizagem, se liga, é tempo de aprender mais. Hoje a gente vai trabalhar com a nossa atividade avaliativa 1, que é sobre o se liga, então vai ser um encontro, assim, bem bacana, passa que a gente nem vê. Eu não me atrasei, eu cheguei em cima do laço porque eu estava ainda conversando com os cursistas da outra turma, tirando dúvidas, né? Então vai ser um encontro bem bacana. Antes de começar com o roteiro, eu trouxe uma música para vocês em homenagem ao Dia do Professor, em homenagem a quem educa, tá? Então daqui a pouquinho a gente volta com o roteiro. A quem sabe de tudo. E batam palmas para ele, batam palmas para ela, batam palmas para nós, que a gente merece muito, né? Quem está na educação merece muitas palmas, né? Tudo é educação, tudo acontece na sala de aula, né? A partir de lá que essas crianças elas têm a oportunidade de seguir em uma profissão, né? Então, com essa música, quero dizer que vocês são muito especiais estando na educação e merecem muitas palmas.
Pessoal, aqui é um slide que fala um pouquinho sobre o nosso direito de participar nas reuniões no GE, tá? Então, conforme a Instrução Normativa 001 de 2025, DEDUC-CED, no item 18.3, os pedagogos cursistas do Grupo de Estudos Formadores em Ação têm direito a, independente da carga horária de trabalho semanal, deverá ser destinado em local de trabalho 1h40, né, hora relógio, para a realização das atividades previstas no grupo de estudos. Você deve informar à direção o horário do grupo de estudos e deixar visível em edital na sala dos professores para evitar interrupções. Organize um local onde você, pedagogo, tenha condições de participar com qualidade dos encontros. Então, olha só, além, né, de ter o direito de participar, essa participação ela tem que ser com qualidade, né, sem interrupções, num lugar tranquilo, né, para quem faz na escola. O pedagogo é aquele que procura conjugar a teoria e a prática a partir da sua própria ação. E nessa produção específica da relação teoria-prática em educação, que se origina, se cria, se inventa e se renova a pedagogia. Jean, né, Rousseau. Pessoal, é só atentar para essa foto aqui, né? Aqui são todos pedagogos e pedagogas, são os formadores aqui, né? Do Pedagogo em Foco. E eu tô aqui, ó. Essa foto foi tirada lá em Foz do Iguaçu, então a gente trabalha muito e tenta, né, fazer de tudo para que a formação do pedagogo, da pedagoga, seja efetivo de verdade. Então, a gente sempre, né, fala, olha, os pedagogos, as pedagogas que estão na escola, muitas vezes não conseguem participar de forma efetiva, né, porque tem toda hora alguém chamando, buscando ali, né, informação. Então, olha só, essa instrução normativa, ela vem para garantir essa participação com qualidade no GE. Aqui nós temos o nosso cronograma da jornada. Olha só, já estamos ali quase na metade, né? Então, nós tivemos o acolhimento, fizemos uma análise, na verdade eu não estava nesse dia, né? Sobre a leitura de enunciados em foco, como trabalhar esses enunciados com os nossos estudantes. Na semana passada nós falamos de ações de engajamento do estudante para o SAEB, e hoje, então, a gente vai falar da avaliação para aprendizagem, o Se Liga. Estar presente é importantíssimo, mas participar é essencial. Para que sua participação no GE seja ainda mais efetiva e ativa, lembre-se de manter a sua câmera aberta, tá? Pessoal, é importantíssimo. Sua presença será confirmada dessa forma, conforme previsto no manual do cursista. Sugerimos que o acesso às reuniões seja feito preferencialmente pelo computador. Quando a gente está pelo computador, a gente consegue se concentrar mais também, né? Não precisa ficar segurando o celular, sem contar que a gente enxerga melhor, enfim. A gente sabe que não é sempre, né? Em algumas situações pode acontecer de não ter ali o computador funcionando, de ter que usar o celular, e tudo bem também. O objetivo da reunião. No encontro da semana passada, então, a gente discutiu ações de engajamento dos estudantes para o SAEB. E nesse encontro nós vamos compreender a proposta Se Liga, Tempo de Aprender Mais, sob a perspectiva da avaliação para aprendizagem, né? Como que a avaliação pode me fazer entender o nível que o meu estudante está, né? O que a avaliação interna traz para mim, enquanto professor, enquanto pedagogo, né, enquanto equipe. Na nossa agenda, nós temos o acolhimento, vamos falar um pouco da nossa experiência e ter o para início de conversa. Também vamos fundamentar a nossa prática, realizar a atividade do em ação e compartilhamento, que é o momento em que vocês vão trabalhar lá na atividade avaliativa 1. Teremos também o Queremos Te Ouvir e a síntese da nossa reunião. Acolhimento. Nós vamos assistir um videozinho e aí depois a gente vai discutir sobre ele.
E aí, pessoal, se identificam com essa sala de aula? Já viram alguma parecida? Sim ou não? Sim, né? Então, sempre tem aquele prestando atenção, aquele que quer saber tudo, que anota tudo, né? Tem um lá dormindo, uma cuidando da vaidade, o outro pensando lá no jogo do videogame, né? Pois muito bem. Opa. Para a gente pensar, então. Pedagogas, pedagogos, estamos nos aproximando da reta final do ano letivo de 2025. E a gente tem bastante coisa para fazer nesse terceiro trimestre, né? Ele será intenso. Nós temos ali o SAEB, que vai começar a partir da semana que vem, o Se Liga, o Conselho de Classificação, a finalização do ano letivo como um todo, né? E aí, pensando em tudo isso, né? Quantas horas aulas foram dadas até aqui? Muitas, poucas? Muitas, né? Quantas horas de instrução, atividades e interações tivemos em nossas salas de aula? O quanto de aprendizagem nossos estudantes tiveram? O quanto nós aprendemos e ensinamos? Será que, mesmo participando das mesmas aulas, no mesmo espaço de tempo e local, a aprendizagem dos nossos estudantes ocorreu da mesma forma para todos? Não, né? Por que que não? Quem gostaria de comentar um pouquinho sobre essas questões, principalmente essa última? Emília? Boa noite, prof. Boa noite a todos. Eu acho que o vídeo é bem o nosso dia a dia, né? O cotidiano, quando a gente entra numa sala, que é justamente lembrar aquele lá do fundo, lá de trás, laranjadinho, que fica incomodando o outro até que o outro exploda. E nós não temos os mesmos níveis de aprendizagem, né? Então, cada um já tem seu tempo, seu momento, e alguns se dispersam muito hoje em dia. Quantos alunos a gente tem com TDAH, né? Então,
como que o professor entra em sala e consegue ter a atenção de todos esses alunos. Esse é o nosso maior desafio diariamente, né? Então, eu acho que é isso, né? Essa nossa luta para tentar com que cada um deles consiga melhorar dia após dia, que é a aprendizagem, a recomposição e tudo isso que a gente vem buscando. Perfeito, Emília, obrigada por contribuir conosco, e é exatamente isso, né? Nós temos salas com alunos diferentes, que aprendem de forma diferente. Como que eu pensando, né, eu, professor, posso organizar uma aula para contemplar todas essas crianças aqui? Será que eu consigo? Aqui, eu poderia usar 6 metodologias diferentes, uma turma pequena, né? Mas na prática a gente não consegue. Mas eu tenho que pensar que em algum momento eu tenho que fazer com que essa criança goste da aula, que ela pare de dormir. Eu preciso chamar a atenção desse aqui que está incomodando o tempo todo, o outro já está ali, dá para ver que ele é mais velho, né? Já está irritado, provavelmente nem quer estar ali na sala. Como que eu vou fazer para chamar a atenção de cada um desses estudantes? Talvez eu não consiga elaborar uma aula que eu consiga atingir 100% deles, mas em algum momento eu tenho que atingi-los, né? E o Se Liga, ele é uma proposta que também, né, traz para nós essa visão de que os alunos são diferentes, estão em níveis diferentes e eles precisam, né, de atividades diferentes de acordo com o nível que eles estão. E aí vem aqui uma frase que é bem importante. Um fato é certo: temos diferentes níveis de aprendizado em todas as salas de aula do Paraná, né? Não é só não é só lá na escola da Emília, não é só na minha, da Noemi, enfim, em todas as escolas. Não só do Paraná, mas do Brasil inteiro, né? A gente não vai ter uma sala de aula uniforme ali, né? Todos aprendendo da mesma forma o tempo todo, ao mesmo tempo. Quem gostaria de ler para nós o para início de conversa? Rúbia? Oi, posso ler. O período de intensificação da aprendizagem, Se Liga, é Tempo de Aprender Mais, tem como objetivo proporcionar um planejamento diferenciado de ações e estratégias para intensificar as aprendizagens dos estudantes nos últimos dias letivos de 2025, promovendo o desenvolvimento de todos os estudantes, independente de seu rendimento anual. Essa abordagem pedagógica contempla atividades de recuperação, atividades de reforço e atividades de aprofundamento da aprendizagem, além de atividades de monitoria, criando um ambiente de aprendizagem entre pares, com o objetivo de desenvolver as habilidades essenciais de cada componente curricular, importantes à continuidade do processo de escolarização para o ano série seguinte. Isso mesmo. Quando a gente fala em Se Liga, a gente tem que pensar que o objetivo principal não é dar nota para a criança ser aprovada, é trabalhar, né? Trabalhar essa aprendizagem dentro de cada um desses níveis. Lá na recuperação e lá no reforço, nós temos aqueles estudantes que não conseguiram se apropriar do que é básico ali dentro do componente curricular para avançar para o próximo ano sério. Então, a gente precisa pensar ali, vamos supor lá, em português, qual é o conteúdo essencial que essa criança precisa saber para ela avançar, né, para o próximo ano, tanto no primeiro, no segundo, no terceiro trimestre. Aí, depois, nós temos o aprofundamento e a monitoria, que são os alunos que já conseguiram se apropriar desse conteúdo, mas que também são nossos alunos e que precisam ser vistos dentro desse processo do Se Liga. Então, o que eu vou fazer com esses estudantes? Como que eu vou trabalhar com eles? Quais são as atividades, né, que eu vou desenvolver ali para que eles consigam avançar ainda mais? Então, o foco é a aprendizagem de todos os estudantes e não apenas a nota.
eu vou fazer uma pergunta para vocês, para ver se isso só acontece na minha escola. Na escola de vocês tem professor que pensa num filme bem legal para passar na semana do Se Liga? Ou numa brincadeira, ou brincadeira livre lá fora? Sim ou não? Sim, né? Gente, o Se Liga não é para isso. A gente tem que começar a cortar e explicar para o nosso professor a intencionalidade desse momento. Olha, professor, a gente precisa trabalhar os conteúdos essenciais, a gente precisa pensar em estratégias para que essas crianças venham para a escola com vontade de aprender, usar metodologia diferente daquela que foi utilizada na aula desse conteúdo, porque dessa forma ele já não aprendeu, né? E aí, pessoal, eu vou passar para vocês o link do... Só um pouquinho aqui. Do ofício do Se Liga, tá? Travou aqui só um pouquinho. O ofício que eu vou passar para vocês em relação ao Se Liga é o mesmo do ano passado, né? Mas pensando que o objetivo é que os nossos estudantes aprendam e não simplesmente mudar a nota dessa criança, não vai ser muito diferente o ofício de 2025, tá? Então, eu coloquei o link aqui no chat para que vocês possam dar uma olhada. Nossa experiência. Quem poderia ler para mim, por favor? Pedagogo, pensando na aplicação prática desta proposta, quais critérios específicos são utilizados em sua escola para determinar quais estudantes serão direcionados a cada tipo de atividade? Recuperação, reforço, aprofundamento ou monitoria, de modo a garantir que as intervenções sejam assertivas e personalizadas de acordo com as necessidades de aprendizagem de cada um? Perfeito. Quem gostaria de responder? Como que está sendo feito isso lá na realidade de vocês, na escola em que vocês trabalham? Que tipo de atividade é desenvolvido, né? Para que se atinja todos os níveis dessa turma, por exemplo. Elaine, convida uma colega ou um colega para responder para nós? Deixa eu ver aqui, Adriana Milani? Oi, Adriana. Oi, boa noite, tudo bem? Adriana, como vocês pensam o Se Liga lá na escola onde você trabalha? Como que vocês organizam as atividades de modo que vocês atendam os estudantes que estão no nível de recuperação, reforço, aprofundamento ou monitoria? É trabalhado de maneira diferenciada as aulas. Tenta fazer de uma forma diferente para que eles consigam tentar engajar os alunos nas disciplinas. Por exemplo, matemática. Trabalha com jogos, usa o material dourado, faz bastante dinâmicas, faz quizzes com QR Code, e vai fazendo, assim, um trabalho diferenciado com eles. Muito bem. Convida mais uma colega para contar para nós como que é feito na sua escola. A Natália? Professora, eu sou nova na escola, é meu primeiro ano como pedagoga, então eu nunca participei. Nunca participou, então convido uma colega que já participou para contar para nós, Natália. Ou um colega também, tá? Rúbia. Eu sou do núcleo. Pode contar para nós, Rúbia, como que vocês trabalham aí no núcleo de vocês? É que eu participo das avaliações externas, né? Eu sou a demanda das avaliações. A gente faz, né? Então, foi feita uma reunião com a gente, o pessoal do DAP, né? Que faz a reunião para falar sobre o Se Liga. Então, eles falaram muito sobre a questão do reforço, principalmente, né?
sobre como a gente vai passar isso para as escolas, como a gente vai mostrar para eles que tem que ser feito esse aprofundamento. Eu vou falar como professora, eu atuo ainda na rede privada, né? Então, como que a gente faz esse processo? Não é o Se Liga, mas a gente tem todo um processo que acontece nesse último trimestre para esses alunos que estão, eles têm que recuperar um conteúdo, tem que ser feita essa recuperação. Então, a gente faz muitos reforços com eles. Então, por nível. Então, aí a gente divide eles por nível, né? Até dentro da sala mesmo, eu divido eles por nível, porque todos são convidados. Então, todos vieram, tudo bem que é num horário contraturno, né? Um pouco diferente da dinâmica, mas, assim, eu divido eles por nível. Então, eu já sei quem, né, tá num nível, em outro. Aí eu trabalho esse negócio em pares, assim, eu faço bastante, de pegar o aluno, né, de maior nível para ajudar o de menor. Então, eu vou fazendo isso. A gente tem um projeto que chama Change to Change, é muito parecido com o aluno monitor, que a gente tem no estado. Então, os alunos vão ajudando. E eu vou ali mediando o processo naquilo que eles estão em maior dificuldade. Como eu dou aula de química orgânica, então a maior dificuldade é a nomenclatura. Então, eu vejo qual é o ponto principal que eu vou trabalhar. E a partir disso, a gente vai trabalhando as nomenclaturas desde o início do ano mesmo. Então, eu pego aquilo no final da aula, eu faço aquele feedback que tem no, sabe, no Camigo, que é uma inteligência artificial do Estado mesmo. Ela é aberta para todos os professores de todos os componentes. Para todo mundo, na verdade. Então, você entra lá e lá você faz assim, você coloca o tipo da sua aula e ele monta para você um feedback bem legal para você fazer com os alunos. Eu uso muito. Aí eu uso nas minhas aulas também. Então, eu faço esse feedback no final para ver onde está melhor, onde está pior, para depois a gente fazer uma avaliação realmente para ver o que eles vão conseguir recuperar, né? Se precisar, eu marco outra, faço outra aula, faço durante as minhas aulas, assim. Perfeito. É assim que eu faço bastante. Muito bacana, Rúbia, e é bom assim que vocês vão compartilhando, né, essas ações bacanas de vocês aí para a gente ir pegando essas ideias e usando também. Mas é muito, muito bacana, né, essa questão ali de valorizar cada nível desses estudantes, como a Rúbia disse, né? A gente até separa eles por nível, mas a gente procura o aluno lá que está lá na monitoria, que já está lá no aprofundamento, para ajudar quem está lá no reforço, quem está lá na recuperação, porque às vezes a gente fala de uma forma que o aluno não entende, mas só o jeitinho de falar as palavras que o coleguinha usa já faz com que ele compreenda aquele conteúdo, né? Isso é bem bacana também. Mas hoje a gente vai falar bastante, né, do Se Liga. Fundamentando a prática. Quem gostaria de ler para mim, por favor? É o prof. Não existe receita infalível para que a aprendizagem aconteça. Falamos do saber escolar. É certo que, mesmo com todas as estratégias desenvolvidas ao longo do ano letivo por cada docente, teremos estudantes em diferentes níveis de consolidação de suas aprendizagens. Perfeito. Mesmo que a gente faça um trabalho maravilhoso, né? Que a gente faça um trabalho ali ao longo, né, de todos os trimestres, a fim de recompor a aprendizagem dos nossos estudantes, o resultado da aprendizagem não vai ser homogêneo, né? Porque nós temos diferentes estudantes. E quando nós olhamos para os resultados quantitativos, nós percebemos que os estudantes estão diferentes em diferentes níveis, né? E aí aqui, ó, a gente vai ver que nós temos estudantes que estão no nível abaixo do básico, né? Que no caso estariam então na recuperação. Esse estudante é aquele que precisa de 91 a 100 ou até mais de nota no terceiro trimestre. Então, ele está lá com um saldo negativo de 101 pontos, por exemplo, né? Somando o primeiro e o segundo trimestre. Agora, para o terceiro trimestre, ele precisa, né? Mais do que 100. Ou ele é aprovado por conselho, né? Ou ele é reprovado.
Então, ele está no nível da recuperação. Nós temos também a criança que está no nível básico, né? Que é aquela criança que precisa de 7 a 9 pontos, de 70 a 90 pontos, para ser aprovado agora no terceiro trimestre, né? Esse saldo de aprovação. Essa criança, então, está no nível básico. Pessoal, a gente vai fazer uma análise depois, né? E a gente já vai ter, até o dia 24, até sexta-feira da semana que vem, pelo menos 50% da nota dos estudantes lançado no LRCO, pelo menos essa é a nossa intenção, né? Aí já vai dar para a gente ter ali também uma noção mais clara da situação dessa criança ali com o saldo de aprovação. Nós temos também a criança que pode estar no nível adequado, né, que é o aprofundamento, o saldo de aprovação entre 6 e 69, 60 e 69, e o nosso aluno do nível avançado, né, que é a monitoria, que precisa no máximo de 59 pontos para ser aprovado. Então, ele está dentro ali da média para cada ano sério. Avaliação para aprendizagem. Quem poderia ler, por favor? Posso ler? Pode sim. Neste contexto, é exigido de professores, diretores, pedagogos, um olhar voltado para a perspectiva de uma avaliação para a aprendizagem, que não se confunde com o objetivo de aprovar todos indiscriminadamente, mas sim com o de compreender e acompanhar os avanços individuais de cada estudante, dentro dos diferentes grupos de atendimento, identificando as necessidades específicas de cada um e intervindo para garantir que todos os alunos alcancem as condições mínimas de aprendizagem necessárias para a continuidade de sua trajetória escolar com sucesso. Isso mesmo, né? Então, a avaliação para aprendizagem, ela deve servir para o professor como um instrumento para saber qual é o próximo passo que o professor vai dar a partir daquilo que ele teve ali como resultado, né? Ela é uma ferramenta potente de aprendizagem. Quando o professor estabelece critérios claros nessa avaliação, né? Não apenas identificar, a Elaine, ela não entendeu nada de porcentagem. Mas eu dou sequência depois dessa avaliação, né, no meu conteúdo. Dessa forma, não vai atingir a intencionalidade da aprendizagem. Se eu percebi que a Elaine não conseguiu compreender o conteúdo, eu, enquanto professor, a partir dessa avaliação, eu vou ter que pensar em estratégias e uma recuperação imediatamente para minha estudante, né? Danício? Oi, professora. Oi, turma. Boa noite. Gente, Boa noite. eu quero falar com vocês sobre... Eu sou tutor no núcleo, né? Eu comecei esse ano. E uma coisa que eu percebi, assim, que gera uma angústia nos professores, em relação à recomposição, é a Prova Paraná. Os conteúdos que são cobrados na Prova Paraná. Isso gera muita confusão na cabeça das pessoas. Por quê? Os professores ficam preocupados em vencer o conteúdo e esquecem da aprendizagem. E, até hoje, eu não encontrei um diretor que tenha essa postura de orientar, assim, de acalmar, sabe? De falar assim, gente, ó, ou a gente vai por um caminho ou por outro, né? Não dá para trilhar os dois ao mesmo tempo. Que tem a ver com o tempo, né? Para a aprendizagem acontecer, por exemplo, você falou aí da porcentagem. Às vezes o professor pensou que ia levar 4 aulas e ele precisa de 8. Ou 10. Ou dependendo da turma, 12 aulas. E aí que eu percebo assim que existe como se fosse uma falha de comunicação mesmo. De abordagem, sabe? De qual caminho. Eu vejo isso. Eu vejo os professores um pouco angustiados, né, com a questão da quantidade e acaba, por conta disso, atropelando a qualidade.
Mas é só isso. Mas sabe, Danício, a resposta para essa sua aflição está na sua fala mesmo. Você não vê a equipe orientando esse professor e acalmando o coração dele. Qual é o nosso objetivo com a educação? É a aprendizagem dos nossos estudantes. Se o professor conseguiu trabalhar em 4 aulas a fração, bem, se ele não conseguiu, ele pode utilizar 8, 10 aulas para que as crianças compreendam. Porque não vai adiantar nada ele ter trabalhado 100% dos conteúdos e as crianças não terem aprendido. Ele trabalhou 80%, 50% do conteúdo, mas as crianças aprenderam, o resultado da escola vai ser muito melhor do que não ter aprendido nada e ter passado todos os conteúdos por cima, né? E esse equívoco, ele vem acontecendo bastante, não é um professor, nem 2 professores, são vários, né, que tem esse medo. Inclusive, tem professor que toma o cuidado de trabalhar as aulas do LRCO lá, registrar elas certinho na sequência, porque tem medo de ser punido por não ter dado conta, por não conseguir aula. Gente, isso é mito, não é verdade, tá? Porque o que nós estamos procurando sempre é o aprendizado da nossa criança. Se a criança não aprendeu, eu tenho que voltar atrás no meu conteúdo. Por isso que tem também a recomposição da aprendizagem, né? Que está nos auxiliando ali no português e na matemática. Oi, Luciane. Boa noite, professora. Boa noite a todos os colegas. Então, eu entendi, eu não sei o nome do professor que estava falando ali, mas eu concordo com ele. Eu acho assim que aqui em sala de aula, professora, é muito fácil a gente colocar todas essas questões, dizer o que a gente tem que fazer, todo esse movimento e todas essas ideias, mas na prática é muito diferente, professora. No nosso dia a dia, isso é super válido, né? Eu também, é a primeira vez que eu vou participar do Se Liga, eu nunca participei, mas eu percebo assim que essa questão de atropelar o tempo, e é todas as escolas, quando a gente faz reunião, essa pressão que tem, não é só os professores, os pedagogos também passam por isso, cada dia tem algo diferente, então o professor acaba mesmo criando isso, não é um mito, é um mito talvez dentro da sede, da proposta que vocês têm, mas dentro do nosso dia a dia na escola, não é. Difícil, o professor é cobrado, a gente é cobrado para cobrar do professor. Então, assim, eu acredito em tudo isso que a professora está nos repassando, acho importantíssimo e válido, mas eu acho que a gente precisa vir daí, porque vem muita coisa para a gente, que nós somos cobrados, e a direção cobra da gente, e nós cobramos do professor, e daí o professor acaba realmente ficando sufocado, atropelando, e fica a desejar essas questões aí maravilhosas de trabalho, que é o indicativo de vocês, de olhar, ter um olhar mais profundo, mais detalhado, a forma como a gente tem que voltar ao conteúdo, às vezes o professor não tem esse tempo na nossa realidade. Mas, pelo menos eu tenho Luciane, percebido. Eu estou te entendendo, mas o que o Danício disse é que está tendo uma compreensão equivocada por parte de direção, pedagogos na escola, que estão querendo quantidade e não qualidade. Então, eu sugiro assim, conversa com o tutor do teu núcleo, que acompanha a tua escola, e pergunta a opinião dele. Ninguém vai falar para você, atropela tudo, passa o conteúdo e bola para frente. Todos vão falar assim, olha, Luciane, a prioridade é o aprendizado do estudante. Não deu tempo de trabalhar todo o conteúdo? Tudo bem. O que importa é que essa criança está aprendendo, tá? Essa é uma visão... gente, não é uma visão da SED, é uma visão que cada um tem que ter, mas o que está acontecendo é um apavoramento por conta das demandas, como você mesmo disse. As pessoas estão angustiadas, estão com medo, estão achando que precisam dar conta de tudo isso, mas não chegam e perguntam, olha, Luciane, eu não estou conseguindo, o que eu faço?
Algum professor te falou já, Luciane, eu não consegui trabalhar todo o conteúdo, e agora? Meus alunos não aprenderam, eu estou dando o exemplo da fração, não aprenderam fração, Luciane, você é a pedagoga, o que eu faço? Eu volto com fração ou eu passo para frente? Você, enquanto pedagoga, vai dizer, não, professor, você vai voltar e vai trabalhar de novo de uma outra forma esse conteúdo para as crianças compreenderem, não é verdade? Não é isso que você vai orientar? Sim, nós fazemos isso. Inclusive, lembra, professora, que na primeira aula que a gente participou das ideias, o que a gente fazia em novas estratégias, eu falei da rádio que a gente estava fazendo, que era para o SAEB, enfim, a gente não conseguiu fazer, porque vem outras coisas, entende? Vem muita coisa, não tem que fazer esse daqui. Não, esse daqui é prioridade. Então, fica um pouco confuso, na realidade, o que é essa prioridade. Entende? Lu, a gente também não consegue terminar aquilo que a gente faz de proposta, de projeto, para mudar essa realidade do aluno que não está aprendendo. Também Luciane, se nesse projeto tem os conteúdos que a criança precisa aprender, vocês podem seguir com as novas orientações, incluindo o projeto que vocês estão trabalhando. Então, precisa vir uma normativa um pouquinho melhor aos diretores, porque não funciona tudo dessa forma. A gente também tem que correr contra o tempo e acaba tendo que fazer várias coisas e acaba ficando a desejar. A gente não consegue terminar um projeto que é válido para que essas crianças venham aprender melhor, porque a gente tem que iniciar outro e acaba pressionando todo mundo de um modo geral. E aí vem essa frase de encontro com o que nós estamos discutindo, ó. Independentemente do nível de aprendizagem em que o estudante se encontra, todos têm a capacidade de aprender e progredir, mas a gente precisa trabalhar com o objetivo e a intencionalidade na aprendizagem. Meninas, eu vou dar 1 minutinho para cada uma falar e a gente vai dar sequência, Luciane, não te cortando nem nada, eu entendi a tua angústia, tá? Só para a gente não ficar aqui até 11 horas da noite. Deixa eu ver aqui quem que está na frente. Então, 1 minutinho no máximo para a Luciane, 1 minutinho para a Nilce e 1 minutinho para a Maria Cristina acrescentarem no que já foi falado, tá? Não repetir o que já foi dito. Prof, não, eu só queria falar uma coisinha. Inclusive, meu tutor, ele é muito legal nessa parte, tá? É o Danício. Olha só, já achou uma pedagoga tua aqui, Danício. Mas é assim, professor, esses dias eu entrei numa sala, aí o professor falou assim para mim, em matemática, ele falou assim para mim, que o aluno não estava conseguindo fazer uma adição de números decimais. Aí ele falou assim para mim, eu me recuso a ensinar isso. No 9º ano. Aí eu falei assim, não, mas professor, você recusa, eu vou ensinar, então. Peguei o giz, fui lá, passei no quadro, falei, gente, é só isso. Ah, é verdade. Daí o aluno lembrou como que era, sabe? Então, umas coisas triste, assim. Eu vi isso. O que está fazendo? Não, eu falei assim, meu Deus do céu! O que significa isso? Então, às vezes é isso, professora. Eles não entendem que eles têm que dar o pré-requisito para o aluno, para eles conseguirem ir andar, né, no aprendizado dele. Então, às vezes, falta isso, né, do professor, sabe? É esse voltar, ver o que o aluno realmente está precisando, aonde ele está parado, para depois seguir, né? E é isso aí que nós estamos falando do Se Liga, né? Ver aonde o aluno está e vamos, daí cada um no seu nível, né? É isso mesmo, Nilce, perfeito. Maria Cristina. Boa noite, pessoal. A minha câmera está com problema, tá? Por isso que eu estou escura aqui. Mas eu estou aqui, tá? Mas está com problema, não sei qual é. Então, assim, sobre o que a Luciane falou, tá? Então, eu também sou tutora, faz 1 ano já que eu sou tutora, e um dos pontos que eu tenho percebido nas minhas tutorias é a falta de entendimento de algumas terminologias que mudaram com a
a adoção da BNCC, né? Então, BNCC desde 2017, e aí nós temos a transição na implantação dessa BNCC. E aí, assim, bom, primeira coisa, nós não trabalhamos mais por conteúdo, tá? Então, falar que eu tenho que vencer conteúdo é mentira, porque conteúdo não existe mais de acordo com essa BNCC. Atualmente, o que a gente trabalha? Com objetivos de aprendizagens. E os objetivos de aprendizagem, eles vão trabalhar com os descritores. Esses descritores são compostos pelas habilidades, tá? Então, o professor, para ele conseguir desenvolver a aula dele de acordo com o contexto dele, ele precisa saber quais são os objetivos de aprendizagem que ele precisa desenvolver nos alunos. Tá? É isso que ele precisa saber. Uma vez que ele sabe, ele vai olhar para o planejamento do LRCO para saber o que ele exatamente vai trabalhar. Aí vale lembrar que o LRCO ele é feito para o Paraná todo, então ele tem aulas ali de nível 3, que é o nível do Paraná de acordo com as avaliações externas. Nem todas as escolas estão no nível 3, nem todos os alunos estão no nível 3. Então, cabe aos pedagogos orientar os professores a fazer o planejamento em cima do objetivo de aprendizagem. E quando a gente fala de objetivo de aprendizagem, a gente vai um pouquinho além do conteúdo. Então, eu posso ter aluno ali que não entendeu fração. Então, o meu objetivo de aprendizagem era que ele entendesse. Aí, como eu não sou da matemática, tá? Então, eu não sei qual que é o objetivo, a nomenclatura correta, sei lá. O objetivo era que ele entendesse proporção. Dentro da proporção, ele precisa saber fração. Para ele saber fração, ele precisa saber divisão. O professor que planejou, identificou-se no contexto dele, o aluno sabe divisão, se o aluno sabe, ele retoma a divisão. Para depois ele trabalhar a fração, para aí ele atingir o objetivo de proporção. Esse é o objetivo dele. Lá na aula do LRCO, já começou com a fração. E aí o professor fica batendo em cima da fração e o aluno não se desenvolve, tá? O que eu percebo nas minhas tutorias? Que está faltando o professor sentar, olhar os objetivos para ele conseguir determinar o que ele vai trabalhar mais aprofundado. Então, qual é a habilidade que ele vai trabalhar de forma mais aprofundada, tá? Qual que é a minha recomendação sempre para os meus pedagogos? É que eles conheçam os documentos legais que instruem o nosso trabalho em sala de aula. Então, é necessário que o pedagogo conheça essas terminologias para que ele consiga explicar para o professor dele o que é um descritor, o que é uma habilidade, o que é objetivo de aprendizagem e entender que conteúdo nós não trabalhamos mais, nós em outro Maria. contexto, tá? Desculpa, já passei o tempo, perdão. Isso, é assim, gente, e tudo isso que a Maria Cristina falou para nós, a gente já vem discutindo, né, há várias jornadas, né, essa questão das habilidades, essa questão, né, dos descritores que eu estou trabalhando com o meu estudante, por isso que eu disse para a Luciane, ó, vocês estão fazendo um projeto, ele está trabalhando essas habilidades, está trabalhando os descritores, eu não preciso encerrar porque veio uma outra demanda para mim atender, eu posso incluir ela nesse projeto, né, o que eu não posso, lá nas aulas do LRCO, é não cumprir com os objetivos da aprendizagem, mas mudar aquele esquema, aquela forma que foi colocado lá, eu não posso, eu devo. Por quê? Porque a realidade dos meus estudantes é diferente da realidade dos estudantes da pessoa que planejou aquilo lá, né? Se a minha criança, ela não consegue relacionar o conteúdo que está lá, a gente chama de conteúdo, mas, né? Se ela não consegue, relacionar com nada da vivência dela, ela não vai transformar aquilo em conhecimento de forma alguma, né? E a mesma coisa a Elaine colocou aqui no chat, ela colocou várias contribuições, né, que de acordo com a BNCC, o foco principal não deve estar em vencer o conteúdo, né, ou o objetivo ali da aprendizagem, mas sim garantir o desenvolvimento das aprendizagens essenciais ao longo da etapa de ensino. Planejamento focado não apenas em ligar o Educatron, né, a tomada de decisão pedagógica priorizando é o mais importante, né, avaliação significativa e contínua, entender o que de fato o aluno precisa aprender, o que eu tenho de intencionalidade naquela avaliação e retomar isso sempre, né, é imprescindível.
E aí a gente vem com a recomposição da aprendizagem dentro da visão da taxonomia de Bloom. Oi, Luciane, se abriu ali Você quer falar um minutinho, tá? Para a gente dar sequência, nós vamos ficar aqui até de noitão. Não, professora, para a gente esclarecer e também entender um pouquinho melhor, porque nós temos aí os tutores, né, que podem até nos esclarecer junto com a professora aí, que tem grande base em tudo isso. Ali, o que eu quis falar é como, por exemplo, a gente estávamos sim trabalhando em cima dos descritores, interpretação de texto, principalmente na recomposição da língua portuguesa e em português. Nós criamos toda a dinâmica para que os alunos viessem aprender mais, então, de uma forma diferenciada, sem fugir do que é o propósito das habilidades e descritores. Porém, nós tivemos que interromper, e claro que o que a gente foi aplicar neles também estava de acordo com o SAEB, mas já mudou, entende? Então, a gente estava trabalhando aquilo, tivemos que parar por pedido para fazer a Olimpíada. Então, mudou todo o foco. Até eles falaram, nossa, mas a gente estava fazendo Dingo, estava discutindo, agora já veio esse daqui para fazer. Então, é isso que eu falo. É uma atividade diferente, mas já muda o foco. Você perde aquilo que você está fazendo. Eu vou te sugerir para conversar com o tutor que acompanha a tua escola sobre isso e colocar para ele essa situação, né, da interrupção ali do projeto, que ficou chato mesmo, tá, Luciane? Pessoal, recomposição da aprendizagem e taxonomia de Bloom. Quem gostaria de ler para mim, por favor? Eu leio, prof. Obrigada, Nilce. Podemos usar os resultados das avaliações como ferramentas para a recomposição da aprendizagem na proposta Se Liga. Ao identificar a posição de cada estudante nos grupos de atendimento e situá-los na escala de desenvolvimento da taxonomia revisada de Bloom, garantimos que as atividades propostas para cada grupo sejam um verdadeiro ato de recomposição. Isso significa que não pularemos etapas, assegurando que os erros sejam de fato superados e não perpetuados, evitando que aprendizagens incorretas se consolidem. Para associar o resultado quantitativo de cada estudante à nota com a taxonomia da aprendizagem, modelo revisado de Bloom, acesse o material de apoio. Perfeito. Tudo que a gente está discutindo é muito importante, né? E agora a gente vai ter uma ideia de como as avaliações, elas podem ser vistas ali, né, como um mecanismo e pensado junto à taxonomia de Bloom para a evolução desse estudante. Então, utilizando a nota como critério para a organização dos grupos de atendimento para o Se Liga, nós temos ali os grupos do nível abaixo do básico, o nível básico, o nível adequado e o nível avançado. Dentro da taxonomia de Bloom, ela trabalha com os processos cognitivos, né? Então, esses níveis também acontecem dentro da taxonomia. Nós temos ali o lembrar, né? Fatos e conceitos, reconhecer, identificar, recordar, recuperar. Depois, nós temos o entender, né? Que é construir significados, interpretar, explicar, classificar, resumir, inferir, comparar, né? Então, quando a criança já está já está nesse nível do entender, ele já consegue, né, fazer essas interpretações, exemplificar, como está dito ali. Lá no aplicar, é quando a criança já tem a capacidade de usar um procedimento em situações novas, executar, resolver, implementar, usar, né? No analisar, essa criança, esse aluno, ele já consegue identificar partes e estabelecer conexões. Ele já consegue diferenciar, distinguir, focar, selecionar, organizar, encontrar coerência, interagir, delinear, analisar, estruturar, atribuir, desconstruir. No avaliar,
ele já consegue fazer julgamento baseado em critérios e padrões. Ele já consegue verificar, criticar, coordenar, detectar, monitorar, testar, julgar. Ele já está ali interagindo tanto com aquilo que ele já, né, consegue ali duvidar do que está acontecendo, já buscar outras respostas. E lá no criar, que é o nível mais alto, né, seria reorganizar elementos em um novo padrão ou estrutura, gerar, hipotetizar, planejar, projetar, produzir, já consegue construir, né? Então, dentro ali da taxonomia de Bloom, né, que a gente vai fazer aquela comparação da nota com os processos cognitivos, dentro do reforço, eu preciso me perguntar, os estudantes identificados com o perfil de reforço, eles demonstram quais habilidades em relação aos seus processos cognitivos, que é o que entra ali, não é o conteúdo, mas qual habilidade ele já conseguiu desenvolver, né? A mesma coisa com as crianças que estão na recuperação, que estão no adequado ou no avançado, né? Como que eles conseguem, como eles demonstram quais habilidades em relação aos seus processos cognitivos eles já estão ali estabelecendo. E aí, utilizando a taxonomia da aprendizagem revisada de Bloom, como critério para a organização dos grupos de atendimento para o Se Liga, né? Então, a gente tem dentro, né, dos critérios para a organização dos grupos do Se Liga, esses 4 níveis, a recuperação, o reforço, o aprofundamento e o avançado. Essa atividade avaliativa 1, a gente precisa buscar o saldo de notas. Então, a gente vai pegar a nota e, a partir da nota, a gente vai pensar, né, nesses níveis ali que estão apresentados para nós na taxonomia revisada de Bloom. Então, como eu posso auxiliar o professor a planejar atividades que atendam os diferentes níveis de aprendizagem? Nós, pedagogos, nós vamos ajudar o nosso professor, ele não está conseguindo, né, entender essa situação da aprendizagem versus dar conta de tudo, né? Como que eu posso ajudar o meu professor? Como que eu vou trabalhar junto com ele para que a criança ela avance nesses níveis, né? Então, os estudantes que estão um nível abaixo do básico, eles são capazes de listar, reconhecer, identificar, localizar, descrever, citar e etc. Pedagogo, para os estudantes desse nível, sugira aos professores que planejem e implementem atividades de complete, questões de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, relacionar colunas, procurar em textos, relacionar imagem com conceito, pesquisas rápidas, leituras inferencial e etc. Os estudantes que estão no nível básico, eles já são capazes de relacionar, explicar, resumir, eles conseguem parafrasear, interpretar, fazer esquemas e etc. O que eu posso trabalhar, né? Então, para os estudantes desse nível, eu posso sugerir para o meu professor que planejem e implementem as atividades de produzir resenhas e resumos, construir gráficos e infográficos, organizar mapas mentais e conceituais, atividades de recortes e ilustração de conceitos, relacionar imagens com o conceito, atividades de interpretação, apresentações orais, pesquisas mais avançadas, né? Porque com essas atividades eu vou estimular o meu estudante a avançar para o próximo nível. Os estudantes que estão no nível adequado são capazes de utilizar, implementar, identificar, calcular, determinar, demonstrar, resolver, diferenciar, categorizar, investigar,
comparar, organizar, examinar e etc. O que eu posso, então, sugerir para o professor, né? Para que eles consigam avançar desse nível. As atividades com jogos, propor desafios, experimentos, realizar entrevistas, produzir maquetes, croquis, produtos concretos, resolução de problemas, trabalhar com hipóteses, simulações, dramatizações, atividades de causa e efeito, debate de ideias, atividades de comparação e semelhança e etc. Então, eu tenho aqui várias sugestões de como trabalhar, né, com cada um desses níveis. Pedagogo, nosso desafio é implementar estratégias de ensino que mantenham nossos estudantes no nível adequado e progressivamente se encaminhe para o nível avançado. E aí nós temos os estudantes, né, que estão lá no nível avançado. Então, o que eles já conseguem fazer? Eles já defendem as ideias, examinar, criticar, justificar, formular hipóteses, fazer recomendações para solucionar problemas, elaborar, desenhar, produzir, inventar, planejar, projetar, criar conceitos, produtos, ideias novas e etc. Como que eu vou trabalhar com essas crianças que já estão nesse nível, né? Se eu tenho lá todos os níveis dentro da sala de aula, o que eu posso propor, então, para eles? Atividades de avaliação e autoavaliação, júri simulado, crítica musical, paródias, estudos de caso, elaboração de programas, reportagens, podcasts e situações problemas, design, thinking, tirinhas e charges, produção de redações, encenações, animações e etc. Então, olha só quanta coisa, né, eu posso trazer para o meu estudante ali dentro de cada nível. Então, tudo isso que eu passei para vocês, que eu falei, está no material de apoio, que, deixa eu ver se eu colei para vocês aqui. Ah, ele já está aqui, tá? Está aqui no chat. E nós vamos precisar dessas ideias, por quê? Porque lá no Se Liga, nós vamos ter que oportunizar essas atividades de acordo com os níveis dos nossos estudantes, tá? Então, eu sugiro já que vocês abram e deixam ali, sabe, material. E na prática, pedagogo, para iniciar a organização da proposta Se Liga na sua escola, você pode seguir estes passos. Então, acessar a ferramenta de gestão de sua preferência, onde seja possível identificar as médias trimestrais das turmas que acompanha. Pessoal, tem um vídeo para a gente buscar o saldo de aprovação no RCO, tá? Eu vou passar um videozinho da Suzy, mas eu vou colocar assim numa velocidade maior para a gente não perder muito, assim, para não tomar muito tempo, tá? E aí depois eu mostro como que aparece para nós pedagogos. Quem trabalha lá nos núcleos, pode ser que apareça da forma que a Suzy vai apresentar para vocês aqui na tela, tá? Um pouquinho diferente para a gente que é pedagogo. Então, eu vou colocar aqui, ela fala bem calminha, ela é um amor de pessoa, mas eu vou colocar numa velocidade 1,5, tá? Para a gente ouvir. Olá, tudo bem com vocês? Estou eu aqui novamente, Suzy, pedagoga, atualmente atuando como técnica pedagógica no DAP, Departamento de Acompanhamento Pedagógico na CED, e responsável pela produção dos materiais de estudo do Pedagogo em Foco, temática do Formadores em Ação. Bem, eu vou gravar um tutorialzinho rápido aqui, né, para vocês, para demonstrar como que vocês acessam o resumo de notas no RCO, para vocês poderem identificar o saldo de aprovação dos estudantes para poder organizá-los nos grupos de atendimento para a implementação da proposta Se Liga. Vocês devem se lembrar que a nossa atividade avaliativa 1 da jornada 3 é esse planejamento, né, para o Se Liga a partir de uma turma. E no roteiro eu dei como sugestão para vocês acessarem essa ferramenta de gestão. Aí vocês podem me perguntar, mas Suzy, eu tenho obrigatoriamente que acessar por essa ferramenta? Eu posso utilizar outras, como o BI, aprendizagem, ou SERI? Pode, fica a seu critério. Mas como eu trouxe no roteiro a sugestão para nós fazermos esse caminho, achei apropriado, né, demonstrar também na prática como que acessa, para não ficar nenhuma dúvida, né, e para auxiliá-los aí a ser mais rápido essa procura do saldo de aprovação dos nossos estudantes. Bom, então eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, eu já estou com o meu acesso do RCO aberto. Então,
como que eu chego nesse saldo aprovação, tá? Então, aqui na tela do RCO, aqui no comecinho eu tenho esse item consulta. Então, eu venho aqui em consulta, desço lá em relatórios e vou aqui em consultar registro de classe. Aqui eu tenho que acessar, né, uma escola, por conta da gente ter o acesso geral do Paraná, vou acionar uma escola qualquer, tá? Mas no caso de vocês, eu acredito que até já vá, né, para a escola de vocês. E aí eu vou acionar a turma. Acredito que vocês lembram que no vídeo que eu gravei, eu coloquei, hipoteticamente, como se a minha turma de atenção fosse o 8º ano D, né? Então, eu vou selecionar aqui um 8º ano D para a gente ver. Então, selecionei isso, né? No caso de vocês, acredito que já vai estar, mas pedagogos que atuam em mais de uma escola, talvez tenham que fazer essa seleção de escola. O período letivo, né, se tratando de uma escola que se organiza anualmente, é sempre 2025, mas caso eu seja pedagogo da educação profissional, da EJA, que daí eles fecham, né, por semestre, talvez eu tenha que acessar o 2025, o turno das turmas da qual eu acompanho e a turma. E vou em consultar. Quando eu clico em consultar, ó, aparece aqui todas as disciplinas. Então, é aqui que eu vou encontrar esse saldo de aprovação. Onde? Né? Então, foi orientado a vocês que dentro das possibilidades de cada realidade, de cada professor, né, a organização interna da escola, até o dia 24 de outubro, pelo menos 50% das notas do terceiro trimestre já estejam lançadas e avaliadas. E, se isso for possível, vocês já vão ter um resumo de notas bem substancial para poder fazer esse pré-planejamento para o Se Liga. Aqui, provavelmente, nós não vamos ter esse valor, por conta que, né, hoje é dia 18 de agosto, então nós ainda estamos, né, no segundo trimestre. Então, nós ainda não teremos. Mas é só para vocês entenderem o caminho. Então, eu vou pegar aqui a disciplina de Geografia, que foi a que eu dei o exemplo, e venho aqui, ó, na coluna Resumo. Clico aqui, e pede OK. E esse relatório vai ser gerado em PDF e vai para mim aqui nessa opção relatórios. Então, volta para a tela inicial, eu venho aqui em relatórios, clico aqui, e esse resumo já vai estar aqui para mim. Então, vamos abrir. E aí eu abro esse PDF, tá? E a coluna aqui, ó, que eu estou sugerindo que vocês utilizem para organizar os alunos, né, nos grupos de atendimento, utilizando o critério nota, é essa aqui, ó. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho, para ficar mais fácil para a gente ver. É essa aqui, ó, saldo aprovação, tá? Então, se eu já tiver as notas do primeiro e segundo trimestre consolidados e 50% das notas do terceiro trimestre lançadas, eu já vou ter mais ou menos, né, uma nota consolidada para entender se esse estudante se encontra no grupo de atendimento de recuperação, reforço, aprofundamento ou avançado, tá? Esses números, esse saldo, aprovação, a gente deu uma indicação, né, de notas, então nós vimos no roteiro 4, essa indicação no slide 11, então vocês também, e no material de apoio também vocês têm para saber, mas qual que é o saldo de aprovação aqui que eu devo considerar para o estudante que está no grupo de reforço? Qual que é o saldo de aprovação que eu devo considerar aqui para o grupo que está no atendimento de recuperação ou aprofundamento? Então também no material de apoio de vocês tem lá esses critérios numéricos para auxiliar. Então, é aqui que vocês acessam esse resumo e esse saldo de aprovação, né? O meu objetivo era só demonstrar mesmo para vocês o caminho para gerar esse resumo, mas, repito, né? Se você, pedagogo, tem uma outra dinâmica, já está acostumado a fazer esse trabalho de outra forma, ou utiliza os relatórios do SERI, né? E prefere, de repente, fazer esse cálculo manual, ou até mesmo BI mais aprendizagem, né? Fique tranquilo também. O importante é que a gente consiga posicionar os estudantes de acordo com os grupos de atendimento de forma mais assertiva possível. Mas sempre lembrando, né, gente? A nota, ela é um critério, ela é um parâmetro para organizar esses alunos nos níveis diferentes ali de aprendizagem no grupo, mas não é o único, né? Nada como o olhar do pedagogo que acompanhou esse estudante durante todo o ano, junto com os professores, né, fazendo os atendimentos individuais, fazendo os pré-conselhos, os conselhos de classe, sabendo exatamente qual é o grau de dificuldade e ou facilidade dos estudantes para realmente definir, tá? Em que grupo de atendimento eu devo posicionar esse estudante. Então, espero que esse videozinho tenha ajudado vocês a, pelo menos, ir um pouquinho mais rápido para esse caminho, né, do resumo e só da aprovação, mas vocês têm total autonomia de se organizar também ali na escola, de acordo com os conhecimentos e todo o acompanhamento pedagógico que vocês já fizeram no ano de 2025, tá bom? Um abraço e até mais. Perfeito, pessoal. Eu vou mostrar aqui no RCO como que aparece para nós pedagogos, tá? Então, para nós, a gente tem que clicar aqui onde está escrito pedagogo, descer onde está relatórios, e aí entrar em consultar registro de classe. Vai abrir essa tela, a gente vai selecionar o período letivo de 2025, o turno que a gente trabalha, né? E a turma. Eu vou pegar aqui a turma A, que é a minha turma que, assim, tem notas mais baixas, que tem um pouquinho mais de dificuldade para o aprendizado, porque tem bastante criança com laudo médico, tá? Aí eu vou pegar aqui, vamos supor,
português. Eu vou vir aqui, ó. Vou pegar matemática. Vou vir aqui em relatório, tá? Daí vai aparecer para mim que vai, o meu pedido vai aqui para relatórios, tá? Então, o meu resumo já está aqui. Eu clico, vai salvar no meu computador em PDF, e aí eu vou abrir. O meu relatório é igual o da Suzy, que ela apresentou lá. Então, aqui está a minha turma A, e aqui está o saldo de aprovação dos meus estudantes, tá? Então, eu vou pegar o nome dos estudantes, vou colocar aqui no meu documento, né, que é o do Se Liga. Lembrando que quando vocês entrarem, deixa eu pegar aqui para mostrar bem certinho. Quando vocês entrarem na nossa turma do Classroom, vocês têm que clicar em atividades, descer até onde está atividades avaliativas, vir aqui, ó, AV1, planejamento para o Se Liga. Daí aqui, ó, essa barrinha eu tenho que descer, tá? A barra menor que está aqui na avaliação 1 também, até chegar onde está o nome de vocês. Clicando aqui, vai abrir esse documento, tá? Então, eu vou pegar o nome dos meus estudantes, vou pôr aqui, dá para colocar todos de uma vez só, copiar e colar. Mas antes eu tenho que colar lá no Word, e aí eu posso selecionar só a coluna dos alunos. Eu peguei pelo RCO na frequência, eu abri como se eu fosse fazer a chamada agora, né? Aqui, deixa eu pegar. Eu venho aqui, pedagogo, frequência, daí eu vou selecionar aqui na turma A, eu vou pegar matemática aqui, né? Selecionar terceiro trimestre, vou aqui incluir mais lista de alunos. Aí eu vou selecionar a lista dos estudantes, mas olha só, vai copiar tudo que tem aqui. Os transferidos, matriculados, né? Vai copiar tudo. Quando eu colo lá no Word, depois eu consigo selecionar só a coluna do nome para colar na minha atividade avaliativa 1, tá? Aí o saldo de aprovação vocês vão buscar daquela forma que eu falei, vão colar ali de 1 em 1, tem que digitar, não dá para selecionar e colar ali pelo PDF. E aí vocês vão fazer a análise. A minha turma, só que essa daqui eu fiz de história, tá? Então, eu coloquei o nome dos estudantes, coloquei o saldo de aprovação e fiz a análise. Esse estudante, ele está no avançado, aprofundamento, reforço ou recuperação. Eu fui analisando e fui colocando aqui, que é o que vocês vão fazer agora, tá? Deixa eu ver, a Natália ergueu a mãozinha e a Rúbia. Ô, professor, eu posso fazer essa análise pelo BI? Você pode até fazer pelo BI, mas eu não acho que é mais fácil, por quê? Porque ali pelo LRCO, você já vai ter o resumo lá, vai ter o saldo de aprovação. Aí lá pelo BI Aprendizagem, você vai ter que analisar a nota do primeiro, do segundo, do terceiro trimestre, fazer a conta para chegar no saldo, mas pode. Ah, sim. Tá? Obrigada. Rúbia? Professora, eu não tenho acesso a nada disso. Você está no núcleo, Rúbia? Eu não tenho acesso nem ao RCO e nem ao BI Aprendizagem. Tá, você eu não tenho liberação, porque a minha demanda é avaliação externa. Tá. Eu só tenho acesso às notas de avaliação externa. Só da avaliação externa, para trabalhar com o Se Liga. Você vai ter que fazer em parceria com alguém, né, Rúbia? Então... Você tem contato com alguma escola, trabalha com as escolas? Trabalha, avaliação externa trabalha, né? Não, eu trabalho, só que eu não tenho essa liberação, né? Eu vou ter que ver lá no núcleo se eu consigo a liberação para acessar, porque eu não tenho acesso a essa nota aí dos alunos, não é algo que eu tenho acesso, sabe? Você posso pode ver com as tutoras, se elas liberam uma escola, só para eu pegar como padrão. Só que daí, depois de tudo isso feito, a gente vai ter que conversar lá com o professor ou com a equipe pedagógica para ver as atividades, né? Para cada grupo aqui, olha.
Eu vou ter que ver, tem que olhar lá no manual do cursista como que a gente pode fazer, tá, Rúbia? Tá. Vamos ver lá primeiro, antes de bater o martelo, e depois não... Mas eu acho que em parceria com uma tutora, ou com um pedagogo, ou com uma equipe de uma escola, eu acho que daí dá certo. Então tá bom. Obrigada. Nada. A Kelly? Boa noite, professora. Boa noite, turma. Boa noite. O meu caso é muito parecido com o da Rúbia, mas embora sejam ambientes muito diferentes. Eu trabalho na EJA, a EJA no sistema prisional não tem LRCO, e eu não consigo ter esse acesso. É uma forma diferente, né, de avaliação, de organização, e não tem LRCO, então não sei como também proceder. Ali na EJA tem uma instrução própria. Olha só, quando vocês acessam esse material, aqui ó, tem as orientações. Deixa eu ver se está aqui. Guia para pedagogo, mas tem uma orientação que é para a EJA e que é também para quem trabalha nos núcleos, tá? Eu vou ver onde que está bem certinho e falo para vocês. Na verdade, deixa eu ver, acho que é para atividade avaliativa 2, que está nas orientações. Tá, eu acho que é. Mas eu vou ver, meninas, mas a EJA vai fazer... você vai, por exemplo, escolher um professor para fazer o acompanhamento e vai fazer essa análise através das notas. Com esse professor, o professor que você vê que a turma tem mais dificuldade, porque a gente sabe que ali é por semestre, né, Kelly? E aí você pode fazer um trabalho conjunto com o professor a partir das notas do professor, das impressões do professor. Mas eu vou ver bem certinho e depois a gente conversa. Mas vocês têm que entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá? Porque eu acabo esquecendo. Adriana? Professor, o meu caso, eu sou PAE. Eu não tenho acesso ao RCO também. Mas você tem acesso a todos os profs, né? Então, você faz em parceria ali com um prof. Eu tenho acesso aos professores. Na verdade, eu até acompanho os alunos que têm dificuldade, que não têm. Sim, daí você já tem ali, você já sabe em qual componente curricular a criança tem mais dificuldade, e você faz junto com esse professor. Tá? Então eu posso fazer isso. Pessoal, ou junto com uma pedagoga, também pode ser um pedagogo, tá, Adriana? Pessoal, aqui então foi o passo a passo, tá explicando o passo a passo que eu mostrei para vocês e que a Suzy mostrou no videozinho. Nesse documento do PDF, então, vocês vão trazer esse resumo do saldo de aprovação para o documento. Como que vocês vão saber em que nível que os estudantes estão, né? Deixa eu clicar aqui para vocês verem que está lá no slide 11. Ó, através dessa instrução aqui. Então, o aluno que falta de 91 a 100 pontos, ele está no nível abaixo do básico, de 70 a 90 básico, de 60 a 69 adequado, e de 0 a 59 no avançado. Por que aqui os meus estudantes estão no avançado? Porque o estudante que precisa de mais nota precisa de 36, né? Então, eles se encaixam todos aqui no avançado. Vocês vão fazer essa análise. E após o levantamento dos resultados, é importante dialogar com os professores dos componentes curriculares para entender o que essas médias refletem em relação à aprendizagem dos estudantes. Para isso, vocês têm um material de apoio, tá? Que é esse material que eu acabei de mostrar para vocês, que eu vou compartilhar com vocês novamente ali no chat, tá? Que é esse daqui, que vai trazer, né, esses níveis, vai trazer a taxonomia de Bloom, vai trazer, né, todas as orientações do que pode ser trabalhado em cada nível. Vou copiar o link aqui.
e vou passar para vocês aqui no chat, tá? Daí, a atividade do Em Ação é a seguinte: nós vamos iniciar o planejamento para a implementação do Se Liga em nossa escola. Para isso, vocês vão acessar individualmente a atividade avaliativa 1 no Classroom, escolher uma das turmas que você acompanha, preferencialmente a que tem mais pontos de atenção, vão selecionar um componente curricular ponto de atenção desta turma, vão seguir o passo a passo do que vimos anteriormente no slide e na prática, e preencher o campo, o grupo de atendimento se liga de acordo com a imagem abaixo. Então, agora, o que vocês vão fazer? Na semana passada, vocês já colocaram a turma, já colocaram as informações que se pedia lá. Hoje, vocês vão escolher, vão colocar o nome dos estudantes, o saldo de aprovação, e vão colocar aqui, vão assinalar se eles estão no nível avançado, aprofundamento, reforço ou recuperação, tá? Essa é a nossa atividade do Em Ação, que vocês vão começar a fazer agora. Prof, você vai colocar lá no Classroom aquela atividade de apoio lá? Ela já está lá. Os slides estão lá? Tudo lá. Deixa eu mostrar para vocês. Está tudo lá. Coloquei tudo porque é bastante Não, tá bom, coisa. prof. É que você falou que ia compartilhar no chat, mas está lá também. Não, está aqui, ó. Olha só. Está tudo aqui, ó. A instrução normativa, o ofício circular, né? Ó, o vídeo do YouTube que explica a atividade avaliativa 1, atividade avaliativa 2, e aqui o tutorial do RCO. Nós temos um material em PDF sobre o planejamento do Se Liga, tem material... esse aqui é o material de apoio, tá? Professora, eu não consigo abrir agora aqui. Eu estou só com o celular hoje, que não está... Veja se não está pedindo a participação no computador também. Ele meu está travando. Eu acho que eu acabei de aceitar, Luciane, ali para você entrar. Estava pedindo... Eu posso abrir ali, porque aqui no celular não consigo. Tá, veja se você... Eu dei a permissão para você entrar aqui no Meet, tá? Veja lá se entrou. Se não entrou, tenta entrar de novo. Daí eu aceito a tua participação com outra conta e você pode... Porque daí aqui eu tenho a câmera, que eu não tenho. Não tem problema. Ó, tá aparecendo, abra a lista, que você tá fora dos domínios. Não, mas tá aqui como se você já tivesse entrado. Desligou o áudio. Microfone. Aqui no celular eu tô com a conta, que ele tem a câmera, e aqui eu não tenho aqui ficar. Mas tá nos dois já, né? Deixa eu ver, a Emília ergueu a mãozinha. Prof, quando a gente vai analisar ali para fazer, verificar quais são os alunos em que níveis estão. Eu escolho, então, a turma mais crítica que eu cuido, né, que eu tenho na escola, com os piores resultados, digamos assim, né? E eu separo a disciplina ou a gente faz para todas as componentes? Para o Se Liga, para você entregar uma turma só. Mas a gente vai fazer com todas. Mas todos os componentes? Não, um só. Só o crítico. Você escolhe. Por exemplo, ali, ó, a atividade avaliativa 2 vai ser uma formação em matemática, né? De repente, se vocês quiserem usar uma turma de matemática, ok. Não, mas a minha escola, eu escolhi história, por exemplo, né? Pode ser também. Qualquer componente curricular, tá? Professora. A Elaine ergueu a mãozinha. Vou esperar, depois eu falo. Daí depois a Noemi. Já foi respondida a minha pergunta sobre a questão do componente curricular. Então tá bom. Beleza, então. Noemi? Então, prof, eu já estava começando a fazer, como eu sou um pouco adiantada, acelerada, mas aí eu já peguei o resumo tudo e deixei tudo no meu computador da escola. Já está tudo no Word lá, é só colar. Eu posso deixar para me fazer depois? Pode sim. É uma turma de terceiro ano em matemática.
Aham. Esse tempo é para vocês fazerem isso, né? Mas se você quiser fazer depois. É que aí eu já peguei a turma lá, já vi como que tá já. Inclusive, tem alguns aluninhos que já tem um saldo positivo já de nota. Que bacana, né? Porque É que assim, ó, na nossa escola, para não apertar o tempo, a gente faz o nosso cronograma interno, e aí os professores já fecharam essa primeira parcial o dia 10. Olha que bacana! Então, aí eu já peguei esse resumo já e já deixei tudo pronto lá. Perfeito, então, Noemi. No nosso caso, eles vão lançar a primeira parcial só depois do SAEB. Foi um acordo que foi feito no último conselho de classe para amarrar com que eles venham para fazer o SAEB. Tá, mas você vai conseguir fazer, porque até dia 31 tem que entregar, Elaine. O nosso SAEB vai ser no dia 22. Ah, tranquilo, dá tempo. Vai dar tempo, sim. Então tá bom. Ana? Professor, eu acho que eu fiz alguma coisa, eu não estou sabendo muito bem. Olha, eu já até tentei. Onde que a gente coloca esse que está negativo? É tudo ali. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, dá uma olhada. Você consegue dar uma olhadinha no meu? Onde que eu... Lá na... Mas, ó, é assim, Ana, igual tá aqui, ó. Tá? Essa aqui, ó. Negativo. Eu tenho um aluno que já passou 8 décimos da média final, ó. Ele precisa de 180, ele tem 188, porque ele tem 8 positivo. Agora eu tenho o Eric, que tem menos 36, né? Então, nesse terceiro trimestre, ele tem que tirar pelo menos 36 para ele ser aprovado para chegar no 180. Por isso que está negativo aqui, porque ainda não saiu toda a nota do terceiro trimestre. Sim, mas daí ele fica no avançado do mesmo jeito? Então, vocês têm que pegar aquele material de apoio, e nesse material de apoio que está o saldo, né? Então, olha eu só. tô com essa folha, eu tô nessa... Mas daí eu tô na dúvida aqui, ó, tipo, a minha primeira lá, ela tá a mais com 2,2. Então, ela entra no 0 a 59. Não. A 5,2. Ó, ela vai entrar aqui, ó. A criança que falta 59 pontos para aprovação, se ela tem 50, de 0 a 59, ela está no avançado. Sim. Se ela tem... se ela precisa de 0 a 59, ela está no avançado, porque ela está dentro da média. Se ela precisa de 60 a 69, está no adequado ali. Mas se ela está precisando de nota de 7 a 90, de 70 a 90, ela é no nível básico, porque ela não conseguiu lá nos 2 primeiros trimestres alcançar nem a média. E aqui a mesma coisa, de 91 a 100 ou mais, ele está no nível abaixo do básico, porque essa criança aqui, ó, se ela está precisando de 101, por exemplo, ela vai ter que ser aprovada por conselho, se não existisse o Se Liga, entende? Entendi. Daí, lá no Se Liga, o que vai acontecer? Vai se trabalhar os conteúdos para essa criança chegar pelo menos aqui no nível básico. Sim. Entende? Do básico para chegar no adequado e do adequado no nível avançado. Então, eles têm que chegar, né, um nível à frente daquele que eles estão. Sim, na verdade, eu estou com essa página e eu já coloquei lá, mas é a interpretação que eu não consegui fazer direito, por isso que eu queria que você desse uma olhadinha. Prof, os alunos remanejados, essas coisas, daí tira da listagem? Sim, pode retirar, porque eles não estão mais na escola. E não precisa colocar o nome inteiro, né? Eu vi o tutorial da moça lá, ela falou que não precisa colocar o nome completo do aluno. Ok. Ó, aqui, Ana, por exemplo, ó, esse meu estudante, ele está precisando de 0,36. Ele está em qual nível, se a gente olhar aqui no material de apoio? Ó, de 0 a 59, ele está no nível avançado. Professora, esse saldo de aprovação aqui do lado, no resumo, seria negativo, vamos dizer, o aluno está ali,
Menos 80 é o que ele precisa para ser aprovado. Então, ele vai estar ali, ó. Se é menos 80, ele está no nível básico aqui, ó. Porque é de 70 a 90. Tá, entendi. Eu vou olhar lá, Ana. É isso aí que está me dando nó na cabeça. Se ele está com menos, é porque ele está com nota ruim. E daí ele vai entrar na mesma porcentagem daquele que está com nota boa, sobrando 80. Não. É o Não, saldo. que está com sobrando. E Não, tem um porque que não tá fechou o trimestre faltando. ainda. Ana, você olha lá, quando ele aparece menos, é o que está faltando, e é isso que você vai olhar lá. Então, quando aparece menos 8 ou menos 80, está faltando 80 para ele ser aprovado. Daí, então, se Isso. está faltando entre 7 a 9, ele está, como a professora falou, no nível básico. Se ele Sim. tiver faltando mais que 10, ele vai estar abaixo do básico. Então, por isso Não, está negativo. então até aí eu entendi, só que daí o sinalzinho de menos ou aquele número que não tem sinal nenhum que está positivo, ele vai entrar no mesmo. Não. É porque quem está positivo já passou. Porque Sim. contando desses 50, então ele está no nível avançado. Mesmo aquele que está precisando ali entre 0 e a 59, acho que perdão, tá pequeno. Ele está avançado, porque ele está quase passando, na realidade. Né? É por isso. Ana, ali você vai ter que rever mesmo os níveis que você colocou. Porque o que me confundiu é esse sinal. Não, o negativo é porque ainda não fechou o trimestre, ainda tem o terceiro para ele ficar positivo. Eu entendi. Daí eu fiquei imaginando, aquele que já conseguiu e aquele que não conseguiu, vai tudo no mesmo. Não, porque assim, ainda tem o terceiro trimestre. Então, vamos supor lá, o teu aluno que está com menos 80, ele vai estar no nível básico. Porque ele ainda precisa de 70 a 90 para passar. Sim. Mas ainda tem o terceiro trimestre. Sim. Aquele que falta 58 também vai estar aqui. Não, peraí, 58, ó. Porque ele tem o trimestre, é menos do que a média. E os que estão positivos, eles estão todos aqui no avançado. Ah, tá. Tudo que for positivo é avançado, então. Sim, eles estão avançados, porque eles já passaram no segundo trimestre naquele componente curricular. Tá, então eu vou só analisar quem está com o sinalzinho negativo. Não, você vai analisar todos. O que está positivo já está no nível avançado. Os outros você vai ver em qual dos níveis que está. Se está nível abaixo do básico ou adequado. Aquela nota que ele tem positiva é o que está sobrando, então, no caso. O negativo é o que ainda está faltando. O positivo ele já passou. Sobrando, já passou. Uhum. Pessoal, para não passar do nosso horário, eu vou ter que dar sequência aqui, tá? Gostaria que pelo menos uma pessoa falasse um pouquinho, apesar de que vocês já foram falando durante, né, a elaboração ali da atividade. Quem conseguiu fazer tudo? Colocar os nomes lá, fazer a análise, buscar o saldo de aprovação? Teve alguém que conseguiu tudo? Ainda não tudo? Professora, eu não consegui acessar o link. Tem como mandar de novo? Qual link, Luciana? Ah, tá. Esse da tabelinha Tá, é o do material de apoio, né? Uhum. Tá, deixa eu pegar aqui. Eu fiz, mas vou abrir e vou fazer daí, porque eu preciso também. Esses links estão todos lá no Classroom, tá? Já tá aqui, Lu. Pessoal, então tá todo mundo no caminho, todo mundo, né, já... Assim, tem alguém que não compreendeu como acessar o resumo, o saldo de aprovação? Todo mundo entendeu como acessar esse saldo? Ótimo, então. Depois, então, é só buscar esses dados e colocar lá na atividade. Pessoal, também nessa atividade, é preciso sentar, então, com o professor do componente curricular que foi selecionado, né? E buscar os conteúdos essenciais de cada trimestre e colocar aqui, tá? História. O que é conteúdo essencial no primeiro, no segundo, no terceiro?
faz as aulas que trabalham, né, esses conteúdos essenciais, e depois, junto com o professor, a gente vai pensar em atividades que trabalhem esses conteúdos de uma forma diferente, para o grupo avançado, para o aprofundamento, reforço e recuperação, para cada um dos grupos. Aqui, dá para a gente usar a IA. Nós temos o site GPT e também temos o Gemini. Eu gosto bastante do Gemini. Se a gente elaborar um prompt bem bacana e pedir sugestões de atividades, ele vai trazer para cada grupo desse atividades que seja possível de trabalhar. Apesar de que é muito importante a gente analisar essas sugestões e ver a nossa realidade. Por exemplo, eu tenho que colocar lá que eu estou numa escola do campo, com poucos estudantes, em turmas multianos, né? Tudo isso tem que estar no meu prompt, senão pode ser que não dê certo. É só sugestão. Precisa utilizar a IA? Não, é só uma sugestão mesmo. Prof, posso fazer uma pergunta? Sim. Então, supondo assim, que ali esteja em 2 níveis, do avançado e aprofundamento, ou no caso, o aprofundamento e o reforço. Eu preciso criar atividade para esses 2 grupos apenas, né? Não preciso... Sim, nessa turma, nesse componente curricular, sim. Se não tem nenhum lá no recuperação, aí não tem porque você... É que a escola que eu trabalho é uma escola de campo, ela tem poucos alunos nas turmas também, por causa do itinerário, então divide em 2 turmas, são pouquinhos alunos, mas eu prefiro trabalhar com o 3º ano, que é o que está focando bastante na recomposição mesmo, e aí eu escolhi eles, mas aí é só eu finalizar mesmo, já tenho tudo, já até conversei com o professor já sobre isso. Perfeito, então. Já vou adiantando tudo, já. Sim, a gente que trabalha com a multianos, eles têm recomposição da aprendizagem no 6º, no 7º, no 8º e no 9º ano, né? Pessoal, queremos te ouvir. Use o formulário para registrar suas impressões e contribuições para a OGE. O link está aqui no chat, tá? Para vocês responderem. Parece muita coisa, mas quando a gente vai fazendo, a gente não é tanto, a gente vai acalmando o coração. Oi, Rúbia. Professora, que turma que eu coloco? Que eu sou das 6 e 10. Você pode colocar a turma J, Rúbia, porque você participou nessa reunião, tá? Tá. Professora, eu vou ter que sair, que está 3% minha bateria. Tá. Mas não esquece do queremos te ouvir, tá? Pessoal, enquanto vocês vão respondendo ali por conta do tempo, só lembrando que nós temos 2 atividades avaliativas. A primeira é essa que nós começamos a fazer hoje ali, na verdade na semana passada, mas hoje a gente já começou a colocar, né, os nomes dos estudantes, fazer a análise. Ela deve ser entregue até o dia 31 de outubro. A atividade avaliativa 2, que é a formação, né, recomposição matemática, ela deve ser entregue até o dia 14 do 11. Na semana que vem, nós vamos falar sobre letramento matemático e vai ajudar bastante também na nossa formação ali da recomposição, tá? Que é a atividade avaliativa 2. Então, todo mundo tem que participar. Nós temos a página do Saiba Mais, com vários materiais para aprofundamento do conhecimento em relação ao tema trabalhado hoje. Todo esse material está mural do Classroom. Oi, Elaine. Na verdade, com base nesses levantamentos aí de final de ano letivo, que a gente vem fazendo, nós já fizemos no conselho de classe do 2º trimestre, pintando cada componente curricular de acordo com o nível que o estudante está. Se você me permite, se der um tempinho, eu posso compartilhar para mostrar como que é a planilha.
Pode sim, Elaine, coloca lá no nosso grupo do WhatsApp, daí todo mundo tem acesso, a gente pode ver. E esse material que nós estamos produzindo agora é um material, é uma planilha que a gente está fazendo para o Se Liga, mas é antes de terminar o ano letivo. Depois nós temos lá a planilha do núcleo, que já vem, né, com o resultado final da escola. Então, são, assim, intencionalidades diferentes nessas planilhas. Até uma colega da reunião anterior falou assim, Ana, eu gostei muito desse material e eu vou dar para o meu professor essa planilha para ele preencher no planejamento, para ele planejar o Se Liga. Eu falei, ó, é muito bacana, porque o professor, ele vai ter essa noção, porque ele buscou, fica mais significativo para ele também. Enquanto ele vai fazendo isso, ele já vai pensando, poxa, mas ó, esse aluno está aqui nesse nível, eu vou ter que ver o que eu vou fazer para ele melhorar, né? Então, essa formação em serviço, estar junto com o professor é muito bacana, e essa ideia que vocês tiveram lá no conselho do segundo trimestre também, Elaine, olha só, são ideias que vão, né, trazendo aí para nós um norte de como seguir ali de uma forma mais efetiva. Síntese, para a gente pensar. Pedagogos, pedagogas. Como assegurar que o Se Liga seja um percurso educacional individualizado e eficaz, que realmente valorize o avanço de cada aluno e garanta as condições mínimas para estes deem continuidade em sua trajetória escolar com sucesso? Como que a gente pode garantir que essa criança vai ser vista, que ela não vai ficar invisível dentro daquilo que ela precisa para avançar, né? O Se Liga, o objetivo dele é isso, dar visibilidade para todos os estudantes, não esquecer daqueles que estão no avançado. Eles também têm o direito de avançar ainda mais, né? E também ajudar com os que têm ali menos conhecimento pedagógico. Então, SAEB, a partir da semana que vem, né, começa a ser colocado ser avaliado, né? A prova é aplicada. Então, nós temos nessa agenda aí algo importantíssimo. E também, pessoal, tem aqui no roteiro, vamos conhecer o recurso educacional digital Enem Paraná? O público-alvo são os estudantes da terceira série, o objetivo é preparar esses estudantes para as provas do Enem e vestibulares. Ela vem em formato de pré-vestibular digital completo, com conteúdo disponível tanto online como offline. Tem mais de 2.800 videoaulas com questões, podcasts educativos, simulados diversos, gráficos de desempenho. A metodologia é material autoinstrucional alinhado ao Enem e vestibulares. Tem também um vídeo do secretário de Educação do Rony, né? Por que é importante acessar o Enem Paraná? Eu vou colocar para vocês depois esse link para vocês assistirem ali. Quem tem terceira série é importantíssimo e repassar para os estudantes também, né? Então, olha lá, uma ponte para o ensino superior. Como que a gente, né, pode ajudar os nossos estudantes como que a gente pode fazer essa ponte, né, entre o ensino médio e o ensino superior? Professor, professora, essa é a sua chance de democratizar o acesso e impulsionar a preparação de nossos estudantes para as provas do Enem e para os vestibulares. E tem mais, aproveite para tornar e fortalecer os conteúdos da primeira e da segunda série do ensino médio. Daí tem as orientações para a utilização do recurso educacional digital Enem Paraná. Também vai ser repassado para vocês, tá? Os saberes digitais, a gente já preencheu na semana passada, todo mundo preencheu. E aqui, para finalizar, feliz dia dos professores. Não há futuro que não passe pelas suas mãos. Com sabedoria, dedicação e cuidado, você não apenas ensina, mas cultiva talentos, semeia conhecimentos e transforma vidas. Nosso sincero agradecimento pela sua inestimável missão de construir o mundo que a gente quer, né? Então, quarta-feira é nosso dia do professor, dia das pessoas que educam, é um dia muito especial, né? E deve ser comemorado muito.
Eu vou parar aqui a apresentação para a gente tirar o print, tá? Vamos lá. A Luciane está com 2, né, Luciane? 1, 2, 3 e... Opa, a Emília entrou, só um pouquinho. Vou tirar de novo. 1, 2, 3 e... X. Cara de quem vai ter feriadinho essa semana. Deixa eu pôr aqui na nossa turma. Pessoal, espero vocês na semana que vem, no nosso grupo de estudos. Já estamos indo para o quinto encontro, a quinta reunião, quando a gente piscar, acabou, tá? Então, qualquer dúvida em relação às atividades avaliativas, vocês podem me mandar o WhatsApp, mas às vezes eu demoro um pouquinho para responder, tá? Que de manhã eu estou numa escola, de tarde na outra, à noite aqui com o cursista, não consigo tão rápido, mas eu sempre respondo, tá? Beleza? Pessoal, beijos, até semana que vem. A Elaine colocou a planilha para a gente ver lá, de acordo com as cores, né? E ela já disse que todos os professores têm acesso a essa planilha lá na escola dela. Obrigada, Elaine. Beijos, pessoal, até semana que vem. Tchau, tchau.